Olá, Jéssica Andrade por aqui com mais um desafio da nossa Bolsa Planejada. Bom, o desafio hoje é o 10 e ele é extremamente importante para todas as áreas das nossas vidas, porque palavras têm poder. Você já reparou o quanto as palavras têm poder? Tem uma frase muito interessante do Henry Ford que diz o seguinte: se você pensa que você pode ou se você pensa que não pode, de qualquer maneira, você está certo. Então, de todos os projetos, de todas as coisas que você já iniciou na sua vida, todas as vezes que você pensou que não ia dar certo, realmente não deu certo. Quando você acorda daquele dia e fala assim, nossa, hoje, esse dia tá tudo começando errado, já bati o pé na mesinha, já comecei já atrasada, e você pode reparar que o resto do dia é ruim mesmo, né? A gente cria a nossa própria realidade. E isso não tem só a ver com lei da atração, não. Eu não estou falando de lei da atração, eu estou falando de a gente se colocar naquela situação, a gente se colocar naquela posição de que está dando tudo errado, de que está tudo difícil, complicado, e de reclamação, de vibração na negatividade, enfim, vamos falar um pouco mais disso nesse desafio de hoje, que você vai colocar em prática e vai perceber o quanto o seu dia pode melhorar ainda mais tendo essa simples atitude. Bom, primeiro, seja um guardião das suas palavras, né? Então, palavras têm poder. Então, se eu não quero que algo dê errado, se eu não quero que algo seja ruim, para que eu vou ficar reclamando e falando, né, com negatividade daquilo? Então, elimine as reclamações e comece a agradecer. Como que eu consigo eliminar as reclamações? Parando de reclamar, ou seja, trazendo para a consciência, prestando atenção no que eu penso, sinto, falo e faço. Né? Então, se eu estou ali falando uma besteira e eu consigo identificar, falando alguma coisa ruim e consigo identificar, eu começo a partir daí mudar, né, de atitude. E uma coisa que funciona muito bem também é quando você evita consumir conteúdos de reclamações alheias, né? Porque, por exemplo, notícias, a pessoa que está escrevendo aquela notícia, que está transmitindo aquela notícia, ela está colocando a verdade dela, que não necessariamente tem a ver com o que você precisa ouvir, com o que você acredita, e não necessariamente é a verdade real, né? Então, ela está colocando ali as crenças dela, né? Tudo que ela vivenciou a vida toda, ela está passando para você através daquela notícia. Então, de repente, você está ali sendo influenciado por algo negativo que você não vai mudar, não vai agregar em nada na sua vida. Então, evite sempre que possível, tá? Então, tem também o princípio da autossugestão. Toda vez que você se sentir mal com alguma situação, pergunte-se como pode melhorar, qual seria o caminho mais leve, né, para seguir. Isso é leve ou é pesado? Faça essa pergunta e isso você vai estar se autossugestionando, né, a encontrar novas possibilidades, outras formas de resolver aquilo com mais leveza e com mais fluidez, com mais alegria, tá? Inspirações e pessoas que já chegaram lá. Sabe quando você tá ali super contaminado com um monte de pessoas falando, ai, não vai dar certo, ai, o país, a crise, o governo, dá tudo errado, eu não consigo parar de gastar dinheiro porque só vem problema, só vem BO. Tá, você tá ouvindo isso de uma pessoa que chegou onde você quer chegar, né? Se você traz, de repente, um projeto, algo, e a pessoa que vem fazer o palpite ela nunca alcançou nada parecido com aquilo que você deseja alcançar. Então, será que aquela opinião dela vai realmente te ajudar? Então, procure aquelas pessoas que já estão onde você quer chegar. Então, a Jéssica tem uma bolsa planejada, então eu quero seguir o que ela está falando porque funciona, por exemplo, né? Então, estou falando realmente, aqui não estou sugerindo que eu tenha modéstia, não, estou falando que foi um caminho que eu tracei, trilhei, consegui identificar ali qual é o valor que eu posso gastar e conseguir manter esse plano. Isso me trouxe muitos benefícios a vida toda aí, desde que eu adotei isso para mim, né? Desde 2016. Bom, entendendo o significado das suas palavras. Então, comece a perceber o significado daquelas palavras que você fala, né? Então, será que aquela palavra realmente é adequada para aquela situação?
Será que ela não é muito pesada? Será que ela não poderia ser substituída por algo mais agradável, né? Tanto para você quanto para os outros. E quando a gente se agrada, quando a gente se sente bem, os outros se sentem bem perto da gente e vem, né, essa energia trocada, tá? De volta, né? Bom, parece que a nossa renda nunca é suficiente para pensar em um plano de enriquecimento, na verdade, e é o que mais você vai ouvir por aí. Então, é necessário uma mudança de hábitos de consumo, uma mudança de prioridades. Então, a gente vai ter um exercício aqui só sobre prioridades e o querer de verdade. Então, não adianta você só, ai, seria tão bom se fosse assim, tá? Mas você quer mesmo? Porque se você quer, você toma atitude, vai fazer acontecer, né? Mas para isso é necessário colocar em prática o que a gente aprende sobre finanças. Se você ainda nunca tinha feito um curso de finanças, essa é a hora. Esse desafio ele é um curso de finanças, né? Então já é um início aí para você começar a expandir essa área da sua vida. E eu sempre soube, né, desde cedo, que era, e eu acho que você também já deve ter ouvido que era para ser assim, né? Que é só ter um bom emprego e poupar para o futuro, que assim eu teria sucesso financeiro. Tudo bem, isso é certo também, isso é uma verdade. Mas é muito pouco, né? Para ser independente financeiramente, é preciso ser determinada, trabalhar com afinco e melhor que a média, né? Se a gente está fazendo tudo igual todo mundo, se a gente não se esforça mesmo, que não é, eu não estou falando no sentido de sacrifício, mas se a gente não se esforça ali, dando um pouco a mais, sabe? Fazendo valer mesmo a nosso investimento ali de energia, a nossa presença, a gente não sai do lugar, né? Se a gente não fizer isso. Então, para as pessoas de sucesso em geral, a resposta está em investir e não em poupar, né? Então, às vezes você fica pensando que só salvar dinheiro, só economizar dinheiro vai resolver, mas ela é só uma parte, você precisa também investir, né? E se no meu estilo atual, estilo de vida atual, ainda não consigo nem poupar, como é que eu vou investir, né? Tendo uma bolsa planejada. Se você conseguir poupar para investir, né? Se você tem uma bolsa planejada, você consegue poupar para investir. E é por isso que esse conceito simples de poupar, né, é extremamente importante, porque quando você poupa, você precisa ter uma intenção para aquele dinheiro e não simplesmente guardar. E assim, mesmo que você poupe assim quantidades bem pequenas todo mês, esse pouco ele pode virar muito se bem investido. Então, trabalhe para você mesmo e não para o seu empregador, né? Se você é autônoma ou empreendedora, você já está fazendo isso por você, né? Por exemplo. A nossa relação com o dinheiro, ela depende muito da nossa cultura. Então, atitudes irresponsáveis como preocupar-se apenas com ganhar dinheiro para pagar as contas ou ganhar mais do que gasta, né? Então, se eu fico ali só querendo dinheiro para pagar a conta, dinheiro para pagar a conta, as minhas ações vão estar relacionadas em trabalhar mais para ganhar dinheiro para pagar a conta. E não é só isso, não é só pagar as contas, né? O ideal é que eu ganhe mais do que eu gasto, né? E a gente tem que tomar cuidado de novo. Vou reforçar aqui com o efeito manada, que a gente já falou, tá? Porque muitas vezes as nossas compras, os nossos desejos são baseados em status que aquele item nos concede, né? Então, ou seja, somos programados para comprar e viver de imagem, né? Viver o momento. É mais importante parecer do que ser, quando na verdade a gente só vai parecer se a gente realmente é, né? Senão vai ser aquela máscara que qualquer um identifica que não é verdadeira ou que pode cair a qualquer momento. Muitas vezes as preocupações estão centradas em usar o sapato da moda, a roupa da marca X, o celular com a melhor tecnologia possível, fora o carro, as férias que tendemos a sempre querer que sejam as melhores, né? Então, tudo bem, não tem nada de errado nisso. Eu não sou contra consumir, pelo contrário, é necessário para a nossa existência consumir o tempo todo. A questão aqui é a ordem de importância, a prioridade que a gente dá para essas coisas, tá? Então, não deixe que o supérfluo seja o mais importante que o fundamental, né? Que o básico.
O consumo consciente, ele é uma questão de hábito, né? Então, aqui nesse desafio, todos os dias a gente está construindo esse hábito de consumir melhor, de consumir de forma inteligente. Então, pequenas mudanças no nosso dia a dia têm grande impacto no futuro e tem grande impacto, inclusive, nessas palavras que a gente começa a proferir aí, às vezes sem pensar. A gente agora vai ser um guardião dessas palavras, a gente não vai mais repetir essas coisas que não atraem o que a gente quer, tá? Então, uma pessoa, ela é autossabotadora, ou seja, ela se sabota e ela é pessimista, né? Essa autossabotadora, ela é pessimista, ela sempre fica pensando no que vai dar de errado. E acaba dando mais importância, se atormentando com coisas que poderiam dar errado ou no que já aconteceu de negativo e se foca nas perdas. Se sente injustiçada e não consegue prosperar, não consegue viver um sentimento de abundância. Eu mesma já presenciei várias pessoas reclamando assim da vida como um todo, sabe? Dizendo que nada tá bom, que tudo é difícil, como tudo piora a cada dia, né? E agora que eu consegui finalmente atingir um nível de conhecimento sobre esse assunto que eu tanto queria alcançar, ao invés de julgar como antes, né? Eu ia ficar pensando, nossa, essa pessoa tem isso, aquilo, e ainda fica reclamando, eu ficava julgando antes. Hoje, o que eu faço? Eu sempre penso, nossa, essa pessoa ela escolheu se colocar nesse lugar de vítima e está tudo bem. Ela está fazendo o melhor que ela pode com a consciência que ela tem hoje. E se em algum momento, né, você já foi essa pessoa, tem agora a oportunidade, né, ou você está sendo essa pessoa que reclama e que não sabe o que fazer, hoje você está tendo a oportunidade de escolher sair desse lugar com consciência, sendo a protagonista, né, e fazendo do jeito que você realmente quer que seja para sua vida. Então, se você já se sentiu assim, ou se já foi essa pessoa que vive reclamando e que nada tá bom, essa é a hora de mudar. Tá? Então, tenha consciência e domínio sobre os seus pensamentos e passe a viver em uma vida de abundância, tá? Tá tudo aí disponível para todo mundo, só que não todo mundo escolhe acessar. Então, agradeça pelo que você tem, sinta-se feliz quando estiver fazendo uma compra ou pagando uma conta. Pense em quanto você pode fazer todos os dias graças às suas escolhas e ao seu esforço e merecimento. Nunca mais se sinta culpada, por exemplo, por tirar férias, por ter finais de semana e feriados livres com a sua família. Durma um sono leve e tranquilo. Sonhe quando sonhe assim, sem limite, sabe? Sem ficar achando, isso não é para mim, isso está muito longe. E quando você chegar a esse nível de tranquilidade, você vai ver que não há autossabotador que vai te atingir mais, tá? Então, reprograme o seu modelo de dinheiro. Então, use o seu dinheiro a seu favor sempre. Invista na sua tranquilidade financeira antes de tudo. Planejar é preciso, então, para o presente e para o futuro, o que você faz agora impacta tanto o agora como o depois, tá? Então, você merece pequenos prazeres imediatos, mas com planejamento para ter maiores sucessos no futuro. E a responsabilidade, ela é sua. Todos esperamos envelhecer e que seja com dignidade e tranquilidade. Ah, então, reflita sobre esses conceitos. Estou colocando no descritivo dessa aula, desse desafio, para você ler e para você refletir. Tá? E vou deixar um exercício que eu vou explicar agora e que vou deixar escrito também para você poder fazer depois com calma. Então, o exercício é o seguinte: primeiro, não se cobre demais. Escreva pelo menos 3 objetivos que você tem para esse ano. O 2, foque em suas vitórias. Enumere 10 situações nos últimos dias que te fizeram sentir bem e feliz. Pode ser coisas super simples, mas que fizeram uma grande diferença aí para você. O 3, tenha expectativas tangíveis. Destrinche seus objetivos em outros bem menores, para que a cada passo você já vá sentindo a vitória e se motivando para alcançar algo maior. O quarto, relaxe, respire, né? Respeite suas pausas diárias, tire pelo menos 15 minutos a cada hora de trabalho para relaxar e esquecer os assuntos mais complexos. E o quinto exercício aqui é sinta-se realizada. Enumere todos os dias quantas coisas você fez que te deixaram feliz
e que saíram conforme o planejado, mesmo aquelas coisas bem pequenas, como ir ao supermercado, economizar com algo que você não precisava, né? Que é o que a gente está fazendo aqui durante esses 21 dias. E vou deixar uma última frase. Já tem a do Henry Ford, vou deixar escrita a do Henry Ford aqui também. Uma outra frase do Augusto Cury. Quem faz muito do pouco é muito mais estável e saudável do que quem precisa de muito para sentir migalhas de prazer. Essa frase é sensacional e coloque aí, escreva para você se lembrar, tá bom? Eu espero que você esteja compartilhando, ou cumprindo os desafios, compartilhe comigo como têm sido os resultados desses desafios, porque eles foram pensados minuciosamente para que você tenha um resultado no final de transformação de vida, de transformação de hábitos e de uma vida financeira muito mais saudável e com qualidade, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo desafio.